Gravando. Isso. Quem vai fazer a prece para nós? Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de uma vez mais estarmos reunidos, buscando aprimoramento, conhecimento, com o objetivo de nos qualificarmos melhor para a tarefa da ectoplasmia, que possamos contar com a tua proteção para que a nossa atenção esteja toda voltada para o estudo e consigamos extrair dele a essência para que o objetivo do aprimoramento seja alcançado. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Nós vamos começar então na segunda parte, né? Capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. João, qual seria a... Eu já tinha te entregado aí com a página marcada, página 96 ação hoje. dos espíritos sobre a matéria. Página 96. Aí Você conseguiu comprar esse livro novo? R$10, vou comprar para eles, eu disse aqui, não é 10 reais. Vou pegar, pedir ele na tradução 5 para cá. Pra gente ficar fácil de pagar, não é? Aliás, capítulo 1, mas é lá no item 55. Há um dito que o espírito... Eu marquei aqui. É lá na 98 já. Dependendo do livro aí. O meu está no 55, então. Isso. Gente, difícil de ler, João. Eu estava tentando ler isso aqui enjoado, né? Não era para falar, não, né? É técnico, né? É muito técnico. técnico pra caramba. Hoje eu não vou poder ler porque tem que ficar assim, porque o meu aqui é de 2018. Pois é, mas é isso, Osílio, olha bem. Até antes da gente começar, você tocou num ponto muito importante, sensível. Eu até conversava sobre isso com a Carla essa semana, né? Para a gente fazer um estudo de espiritismo, né? Nós precisamos nos dedicar a estudar todas as obras básicas sem exceção. Tá? Por quê, Osílio? Porque, assim, a gente lê muito romance, a gente lê as obras complementares e a gente precisa ter a capacidade de, a partir do conhecimento das obras básicas, a gente conseguir criticar se aquilo que nós estamos lendo numa obra complementar é de conteúdo doutrinário ou não. Porque senão, o que acaba acontecendo? A gente pega um romance aí qualquer, né? Aí tem lá, assim, por exemplo, Editora Boa Nova, é livro espírita. Entende? E, na verdade, pode ser um livro espiritualista e faz diferença. Por quê? O espiritualismo, ele compreende como o espiritismo a imortalidade da alma, certo? Ele compreende uma série de coisas, mas ele não contempla a causa e efeito que o espiritismo coloca diante de nós, o processo progressista da vida. Você está entendendo? Ele não contempla nada disso, né? E aí o que a gente observa hoje? A gente observa, por exemplo, os 2 livros mais lidos das 5 obras básicas são o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Depois, menos lido que esses 2 é o Livro dos Médiuns. Aí, menos lido que esses 3 é o Céu e o Inferno. E o proscrito é o livro A Gênesis. Entende? E muitas das coisas que nós estamos estudando aqui, nós vamos encontrar lá na Gênesis, no capítulo 14, quando Kardec vai estudar a lei dos fluidos. Entendeu? E tem essa ordem, João? Tipo assim, tem essa ordem. Tem que ler primeiro o livro dos Espíritos. É a base. Mas depois, livro dos médios e depois, assim... Ó, aí, cara, tem... Eu estou lendo o livro dos Espíritos. Aí tem o seguinte, olha bem. Por ordem de publicação, né, a ordem que Kardec publica a primeira publicação, o Livro dos Espíritos, 1857, 1861 ou 1860 ele lança o Livro dos Médiuns, depois ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo,
Depois ele lança o céu e o inferno, e por último ele lança a Gênesis. Essa é a ordem cronológica de lançamento. É assim que a gente tem que estudar Espiritismo? Pode ser. Pode ser. Se a gente for seguir a ordem do Livro dos Espíritos, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ler primeiro o Livro dos Espíritos, depois nós vamos estudar a Gênesis, que é o primeiro livro do Livro dos Espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos é o livro A Gênesis. A segunda parte é o Livro dos Médiuns. A terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta parte é o livro Céu e Inferno. É porque eu li um livro chamado Roteiros Mediúnicos. Aí o que eu fiz? Quando citava o Livro dos Espíritos, eu ia lá e pegava o Livro dos Espíritos, entendeu? Porque eu tenho esse buraco, né, teórico. Então, por falta de tempo, né, e no caso, o Livro dos Espíritos é um livro muito grande, né, e eu estou fazendo isso, eu estou estudando o Livro dos Espíritos. Na verdade, no Evangelho eu já não leio, porque a gente lê aqui toda quarta-feira. Então, eu falei assim, vou deixar o livro o Evangelho para ler lá. Né? E aí Na verdade, as obras básicas vão nos dar os fundamentos de tudo. Sim. Então, toda obra que você lê, você tem um fundamento. Porque o João falou uma coisa muito séria. Você sabe se aquilo ali está embasado. Você Tem razão, Eu embasado. vejo muitos autores também, João. Eu gosto muito de pesquisas pelos autores. Aquele que a gente já está acostumado mais a ler. Pois é, mas mesmo os autores, Elzira, veja bem, nós todos somos espíritos falíveis. Né? Não tem nenhum autor aqui hoje no planeta Terra que a gente possa dizer assim, esse cara é infalível, eu posso confiar 200% no que ele fala. Vou te dar um exemplo aqui clássico. Muita gente tem o Divaldo Franco a conta de como expoente máximo do Espiritismo. Certo? Há pouco tempo ele fizeram um recorte de um vídeo dele aí, soltaram com ele falando, por exemplo, que toda mulher que aborta sofre a obsessão do filho abortado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Outra coisa que ele soltou aí agora recentemente, que todo autista é altamente inteligente, mas ele não consegue amar. Ele não tem sentimentos. E que eu já ouvi falando. E ele ligou também. Com suicídio. Tem? E isso não é verdade. Um tiro na cabeça. Isso não é verdade. Eu sempre tive essa dúvida do autismo, porque todos os lugares que eu li, que eu escutei falar, estavam dizendo que todos os autistas são espíritos muito devedores, que eles devem muito. Aí eu fiquei com na cabeça e tal, eu vou procurar saber. Aí, por acaso, escutei uma palestra do Divaldo. Ele falou isso. Mas aí eu falei assim, mas esse negócio não está certo. Tem uma coisa que falou assim, procura ver. Aí eu procurei uma outra palestra dele que já tinha feito há muitos anos atrás. Ele veio dizendo que não. Ele mesmo veio falando. Ou seja, ele mesmo se contradiz. Entendeu? Dizendo que não, que cada caso é um caso. Esse menino autista pode vir para ajudar a família. Pode vir para fazer um outro tipo de coisa, pode ser um espírito muito elevado. Entendeu? Pode, por exemplo, exatamente. Pode, por exemplo, vir para educar os outros membros da família, dar muitas vezes a disciplina que eles têm. Às vezes vai provocar ali uma mudança nos hábitos alimentares sentimental, emocional. Então, percebe? Ou seja, se a gente não tiver um conhecimento que nos dê uma base, a gente ouve um negócio desse e a gente passa, não, o Divaldo falou que é assim, o Haroldo falou que é assado, o Rossandro Klinger falou assim. E aí a gente passa como verdade algo que, na verdade, a gente, por não ter base, a gente não conseguiu criticar aquilo.
E o pior de tudo é passar para outras pessoas, isso é a coisa errada. Eles são os três que você citou. São expoentes, são, mas não são infalíveis. Não, estão na Terra porque... Analisar tudo. Se estão na Terra porque... E aí é por isso que a gente precisa estar sempre com o nariz aqui no livro, estudando, refletindo sobre o que a gente estuda, para quando a gente encontrar o que está escrito nos livros ou em palestras e falas, a gente consiga fazer uma crítica em cima daquilo que a gente ouviu. Entendi. Porque como é que você vai discutir se você não tem base? Como você vai raciocinar se você não tiver a base? Como é que você vai formar o seu conhecimento, né, se você não tiver a base? E é assim, cara, que muita gente leva para frente verdades que, na verdade, não são verdades, são pseudo-verdades. Né? E que leva a gente até questionar o seguinte: que necessidade uma pessoa como Divaldo, a essa altura da vida, tem de fazer colocações dessa natureza? Não era mais fácil dizer assim, ó, eu não tenho conhecimento sobre isso, não tenho informação ampla da espiritualidade sobre isso, né? Então eu prefiro me abster de dar essa resposta por falta de conhecimento. Mas aí o cara tá lá no pedestal, todo mundo endeus o cara, todo mundo espera dele respostas e ele acaba caindo no ponto do vigário. Mas será que isso na idade dele? Eu fiquei pensando, eu acho que ele está meio tancadinho, deve ser, né? A idade dele já chegando? Pois é, muita idade. Então eu acho que ele, né, tem uma hora que ele quer falar uma coisa e fala outra, aí complica ele, pode ser idade também. Apesar que Chico, pô, não falou esse tipo de besteira, mas a gente não sabe, né? O Chico também falou algumas vezes. Mas não entendeu? Exatamente. Aí, isso nos lembra lá do Livro dos Médiuns, ó, né? Quando Kardec pergunta assim, qual é o médium mais perfeito? Aí os espíritos, meio que assim, a minha leitura é que eles ironizam, perfeito. Sabeis que a perfeição não existe na Terra. Podemos dizer que o médium mais perfeito é aquele que é o menos enganado. O menos enganado. Ou seja, que todos não existe. Todos pode sofrer influência de outro espiritual, tipo assim, ele pode sofrer influência na hora que você vamos zoar esse cara. É o que eu tô falando, a idade dele, daí dá para ele ter uma influência ali, ele fala uma coisa, outra e tal, entendeu? Talvez não seja de maldade dele. Assim, nessas ondas de polarização política, às vezes o cara serve uma brechinha ali, né? Entra naquela onda, aquela vibração, os outros aproveitam aqui. Vamos buzinar esse ouvido desse otário. Deixa ele falar. Ele vai. E aí, o que acontece com ele, acontece com o outro. Por aí. Saiu a conexão? Olha, a Sandra perdeu a conexão aqui. A Bárbara interrompeu ali porque... Muito bom. A Bárbara interrompeu porque como ela está numa enfermaria coletiva... Eu gosto de perguntar para isso aqui. Foi o seguinte, gaiato, entendeu? Pode ler. Vamos lá, 55. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral. Senão poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontra, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito por si só não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua ação. Aí,
Olha essa informação que a gente já tem trabalhado ela aqui algumas vezes, né? Mas qualquer que seja o grau em que se encontra. Aí, ou seja, o que é esse grau aqui, ó? O grau é o que didaticamente Kardec deixou lá no Livro dos Espíritos como sendo a escala espírita. Então, tem os espíritos de terceira ordem, tem os espíritos de segunda ordem e tem os espíritos de primeira ordem. Né? Quem está lá na primeira ordem? Os anjos, os cristos, os espíritos puros. Mesmo eles, né? Porque em qualquer grau que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza, à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então, não tem um Jesus sem perispírito. Não tem um espírito crístico, puro, elevado, de hierarquia, sem perispírito. Todo mundo tem perispírito. Todo mundo tem. De acordo com, até da última vez foi de acordo também com o lugar onde ele esteja e o grau de... Exatamente. Assim, pensar no perispírito de Jesus comparado ao nosso perispírito, né? Entender a diferença de onde nós estamos mais materializados e Jesus totalmente desmaterializado, mas portador de perispírito. E aí, isso leva a gente a outras reflexões, porque assim, Jesus é um espírito, se a gente pensar só no planeta Terra, né? Uma vez que ele recebe de Deus a incumbência de ser o governador do planeta, e só o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, Jesus é um espírito com bilhões de anos de evolução. Né? Ou seja, o quanto de informação não está lá na memória integral de Jesus. Né? Desde que ele se humanizou, né? Passou por esse estágio que nós estamos aqui, passou por toda a escala, até ele virar espírito puro, que é um degrau, virar Cristo é outro degrau. Né? Então, ou seja, na verdade, o perispírito oferece uma memória infinita ao espírito. É um HD que não tem fim, você vai gravando ali infinitamente, e ele continua aprendendo. Por quê? Porque ele tem uma fala no Evangelho que ele diz assim, né? Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E os espíritos na codificação, eles vão dizer assim, somente Deus cria. Os espíritos puros co-criam com Jesus. Ora, com Deus. Com Deus, desculpa isso. Ora, se Deus está criando algo agora, significa que aquilo que Deus acabou de criar ninguém conhece. Na verdade, é novo. Ninguém conhece, ele acabou de criar. Então, por isso que se fala que o conhecimento é infinito. Né? Na medida em que Deus está sempre criando, e Deus está criando algo novo, então todo mundo, mesmo os espíritos puros, tem sempre algo a aprender. E isso vai tudo sendo armazenado no perispírito. João, que fala assim, Isso é espírito cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Se eteriza, ele vai perdendo, ele vai ficando... Ele vai perdendo sempre camadas mais grosseiras. Ficando mais... Se a gente pudesse fazer só uma imagem aqui para a nossa didática, seria, por exemplo, você comparar o jeans com a organza. Sim. Entende? O jeans é um tecido mais grosso e a organza é um tecido mais fino. Que se vê do outro lado. Que você vê do outro lado. Grosseiramente falando. Isso aqui é só didática. Sim, entendi. No entanto, ali na organza vai ter, teoricamente, infinitas vezes mais informação do que vai ter no jeans. No jeans.
Apesar da sutileza, né? Porque o jeans, nesse exemplo que nós estamos usando aqui, ele está no início de um processo de evolução e a organza já está lá na frente. Então tem mais informação acumulada na organza do que no jeans. No que é grosseiro, né? Isso, o espírito é o mesmo. O perispírito, ele sempre vai renovando. Ele vai se depurando. Depurando, mas ele também é o mesmo. Tipo assim, eu tenho meu espírito. Aí quando eu voltar aqui, vai ser outro perispírito? Não. Aí, você precisa entender o seguinte. O perispírito, ele tem... Isso que eu vou falar aqui, Osira, é algo de pouco conhecimento ainda. Né? Não tem muitos estudos sobre isso. Né? E por quê? Para você falar de algo para alcançar as massas, né, considerando níveis heterogêneos de inteligência, de compreensão, de maturidade, você precisa deixar um conceito que contemple todos os níveis de inteligência que vão entrar em contato com aquele conceito. Né? Então, quando se fala de perispírito na codificação, você percebe que essa é a única informação que tem. Perispírito é um envoltório que está em torno do espírito. Bom, quando você vai para a série André Luiz, aí você começa a ter um pouco mais de informações sobre o perispírito. Certo? Quando você vai para outras obras que não são espíritas, por exemplo, você tem informações mais detalhadas sobre o perispírito. Né? Então, assim, o perispírito tem camadas mais internas, mais próximas do espírito, vamos dizer assim, que são mais sutis, e tem camadas mais superficiais, que são mais grosseiras. Aonde a gente vê isso? Por exemplo, quando você pega lá o Missionários à Luz, você vai na reencarnação do Segismundo, né? Tem lá a seguinte informação. O Segismundo já estava há algum tempo desencarnado no mundo espiritual, numa colônia, e o perispírito dele havia perdido alguns elementos mais grosseiros por conta dele já estar há muito tempo numa colônia e trabalhando, etc. Quando ele vai reencarnar, ele precisa adquirir essas camadas mais grosseiras para conseguir formar o corpo físico. Certo? Muito bem. Quando você sai aqui da Terra e você vai para Marte, por exemplo, né? Essas camadas mais superficiais, mais grosseiras, feitas da matéria do planeta Terra, precisam ficar aqui, porque você está indo para uma outra constituição. Né? Então você leva as camadas mais próximas do espírito, dessa chama que ele está falando aqui, e quando você chega lá, instantaneamente você adquire material da atmosfera de Marte para formar o perispírito que você vai usar lá. Então a gente não pode dizer nesse aspecto, Zé, que o perispírito é sempre o mesmo, porque se você for... Ele só muda de acordo com o Mas lugar. veja bem, é importante ressaltar que, dentro da sua pergunta, a resposta dele, que essas camadas que ele está dizendo dizem mais respeito à sua possibilidade de movimentação naquele órgão. As informações vão te acompanhar sempre. Exatamente. As informações vão permanecer. É por isso que uma das camadas do perispírito, isso é uma informação mais recente, né? Não tinha na codificação e nem tem na série André Luiz. Né? É chamada de corpo mental, é uma das camadas onde é a sede da memória e etc. E tudo que a gente estuda aqui fica armazenado no seu espírito. Sim. Se você assimilou, né? Sim. Se não assimilou, às vezes... Não. Às vezes até... Lembra que... você não estava presente porque isso foi dito na reunião lá em cima, né? A Sandra, deixa eu colocar a Sandra de volta aqui. A Sandra, por exemplo, uma vez ela questionou o Zacarias, na reunião mediúnica lá,
A Sandra, por conta do acidente, afetou a memória funcional dela, né? Então, uma das reclamações da Sandra era exatamente essa. Ela lê a página aqui, quando chega no final, ela não lembra, né? Ela não se recorda do que lê. E aí ela questionou isso: poxa, mas como é que eu vou estudar se quando eu chego no final eu não lembro o que eu li em cima? Aí o Zacarias e o Zé Grosso, num outro momento, reforçaram para ela: Sandra, é o seu cérebro que não registra, mas está tudo registrado no seu perispírito. Né? Até mesmo quando eles fazem aquela regressão que conta lá nos estudos que eu leio, parece na tela mental da pessoa tudo que ela detalhadamente. Mas aí, nesse exemplo, no caso da Sandra, em que momento ela poderia acessar isso? Provavelmente no desdobramento, quando ela desencarnar. Porque ela passou por esse momento. Porque agora o cérebro dela tem um defeito. Tem um tiltzinho com relação a isso. Mas o momento é gravado. Aí, claro, né, Roberto? Como o cérebro é plástico, né? Ele tem capacidade de construir outros caminhos. A Sandra poderia, pelo esforço, mesmo assim, insistindo, etc., não chegar a recuperar integralmente a capacidade que ela tinha antes, mas criar mecanismos de ter mais acesso do que ela tem atualmente. Por esforço. Por esforço. Por esforço, exatamente. Bárbara e Sandra, se vocês quiserem falar alguma coisa, Oi, Bárbara. fica à vontade, tá? Estou prestando atenção. Bom, João, eu posso acrescentar que eu já até consigo. Eu já percebo que algumas... Eu já falei isso para você, inclusive, quando nós fizemos terapia. E algumas não é mais aonde era, mas eu já consigo resgatar coisas. Lembra que quando eu não lembro o que exatamente, mas quando nós estávamos em sessão, eu dizia: olha, estou visualizando, porque eu não visualizo nada, eu não vejo nada, eu não penso nada. Mas eu dizia para você, eu me lembrei disso agora, inclusive. Tá vendo? Eu me lembro. Eu conseguia visualizar cenas, eu consigo visualizar coisas, realmente, mas eu acho que não é onde ficou danificado. É algum outro lugar desses 95% que a gente não conhece, não usa. Legal. Pouquinho, mas eu já consigo. Muito bom. Então, o que muda no seu perispírito, às vezes, de experiência por experiência, é só a forma. A roupa. Tipo uma roupa. E eu gostaria de acrescentar que, inclusive, quando eu faço o retorno, da onde que eu tiro aquelas coisas todas que eu falo? Tudo bem que a espiritualidade ajuda, mas muitas vezes, eu tenho memória, inclusive, do meu conhecimento mesmo, de biologia, ou de física, ou de química. Então, né, Bárbara, deve ser disso que vem. A espiritualidade me ajuda, por isso que eu amo estar aí, porque aí eu me sinto viva, funcional, porque eles me botam coisas na cabeça, eu sei que vem, mas parece que é um gatilho, porque aí logo depois eu desenrolo, eu vou falando as coisas. É bem interessante. Isso aí. Vamos caminhar? Vamos lá. 5:30. Ele tem a forma humana, e quando nos aparece, é geralmente com a que se revestiu o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por este e lhe conserva a marca. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às peculiaridades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Aí, Roberto, faz uma pausa aí e vamos dar um nó na nossa cabeça aqui. Certo? O que a Francine falou ontem aqui na avaliação? Vocês lembram?
Não lembra, não? Ela queria. Mesmo Não. que a galera lembre, quem não estava na avaliação não sabe. Então, contextualiza. Não, então, mas eu estou perguntando para eles aqui primeiro, para depois contextualizar para vocês, porque eles estavam presentes na avaliação, né? Vocês não lembram, não? Ela falou que tinham 2 extraterrestres aqui, que tinham uma cabeça enorme, um pescoço mais longo e depois um corpo bem longilíneo, eles eram muito altos. Ué, mas peraí, não está falando de forma humana aqui? E aí? Não, porque lá ele tinha essa forma. Exato. É isso que a gente precisa entender, cara. O humano vai ter uma constituição e uma aparência diferente em cada orbe. Né? E aí ele vem com a forma de lá, né? Ele vem com a forma de lá. Ele deixa as camadas mais superficiais, a matéria de onde ele está lá, e quando ele entra na atmosfera terrestre, instantaneamente ele adquire essas camadas mais materiais. Para quê? Para ele conseguir manipular a matéria daqui. Está entendendo? Estou, porque na verdade, uma vez no estudo você falou que por dentro a gente não tem mais nem organismo, não precisa de coração, não precisa de pulmão, não precisa de intestino, não é isso? Então, eu imagino assim, o ET, falando grosseiramente, o ET a gente só vê aqueles olhos e um palito, não é? Então, e vive. Né? A forma dele. De outra energia, de outra energia. Mas olha só, gente, isso é forma humana. É o corpo humano. Pode não ter, né? De repente, É que é, Sandra? que a gente imagina que seja inteligente. Isso é forma humana. Forma humana não é especificamente. Peraí, gente. Como é que é, Bárbara? Repete, por favor. Gente, mas isso que a Francine descreve, ela é forma humana. Ela não é especificamente a forma humana terrestre, mas quando fala forma humana, o que é forma humana? É a presença da cabeça, presença de 2 olhos e não 18, presença de unidade respiratória com nariz, não necessariamente com septos, exatamente como é, até porque nós temos aqui na Terra mesmo a ausência de osso do septo nasal, por exemplo, diferenciado nos síndromes de Down. Né? É a presença de uma cavidade oral de boca, 2 cavidades auditivas, né? A cabeça conectada diretamente ao tronco com 2 membros superiores, 2 membros inferiores, isso é forma humana. Agora, se a perna vai ser mais comprida, o braço vai ser mais curto, se o tronco vai ser mais curto, a cabeça vai ser maior, isso é indiferente, né? Mas é forma humana, até porque a gente tem essa variante aqui dentro da Terra mesmo. É só você olhar, por exemplo, uma forma humana onde haja onanismo, por exemplo. Né? Eu propus essa reflexão, Bárbara, lembrei, exatamente para a gente começar a pensar fora da caixinha, né? Na questão a gente vai achar o humano é só esse formato da Terra. Não, tem outros. Geralmente a gente fala, não é humano, não é um ET. Não é verdade? Parece um ET, não parece gente não, parece um ET. E que eu entendo, Eusébio, que tem muito mais a conotação não de ser alguém que veio de fora, extraterra, né? Mas muito mais de ser algo que diverge do que se tem aqui na Terra. Sandra, minha filha, o ruído que você está ouvindo aí deve ser aí, porque a Bárbara falou que para ela o som está límpido. Não, mas eu acho que é quando abre o microfone, porque agora está perfeito. Mas quando antes, eu acho que a Bárbara estava com o microfone aberto, eu não escuto nada, é um barulho muito forte. Eu só estou abrindo o microfone na hora que eu falo. O resto do microfone está fechado, até porque tem televisão ligada aqui.
Pode ser a televisão. Inclusive, João, tem um outro questionamento também, né, dentro dessa colocação da Francine. Entra dentro do nosso ideário. Isso, exato. Então, entra dentro do nosso ideário. Então, por exemplo, como a gente tem um ideário mental de que espírito superior ele é luminoso, né? A gente não enxerga um espírito superior, por exemplo, que não esteja trajando uma roupa clara. Né? Um espírito superior trajando uma túnica preta. Não é espírito superior. Né? Como a gente tem uma ideação, né? Todo mundo aí agora, vamos lá, fecha os olhos e pensa no extraterrestre. Todo mundo vai pensar mais ou menos a mesma coisa. Cabeça grande, olhos grandes, né? Ou vai pensar o corpo pequeno por causa do ET Telefone Minha Casa do Sheik, do Spielberg, ou vai pensar no alongado por causa dos filmes mais modernos relacionados a extraterrestre. A gente nunca pensa num extraterrestre com forma, né, igual a nós, cabelo louro, a gente não pensa, né? O único extraterrestre que a gente pensa com a forma semelhante à nossa é o super-homem, e, na verdade, a gente não considera extraterrestre, a gente considera super-herói. Entendeu? Mas o nosso ideal, o ideal mental é esse. Então, quando o espírito se apresenta como um espírito extra-ambiência terrestre, automaticamente a nossa mente cria uma imagem. Lembro até do Amigos da Luz, que abordaram essa temática, né? Eles estão no plano espiritual, né? Amigo da Luz não sei se vocês conhecem, é uma trupe que faz humor com o espiritismo, mas com fundo sério, né? E aí, nesse vídeo, eles estão no mundo espiritual e tem uma pessoa que está muito empolgada esperando o mentor dela, que é uma mulher que está vestida de roupa preta. Você está entendendo? Então ela vai falando, nossa, mas eu estou esperando o ser de luz chegar, e não sei o que, papapá, com a roupa branca, e assim, assado. Né? E o mentor sentado, ela está falando assim, até quando ela acaba de falar, fala, seu mentor sou eu. Mas como assim, você é mentor de roupa preta? Exatamente para trabalhar essas cristalizações desse ideário né, que nós desenvolvemos, né? De que um espírito que se apresenta de roupa preta não pode ser um espírito superior, um preto velho não pode ser um espírito superior, uma Mariazinha não é um espírito superior. Né? Passei na minha mãe agora, para vir para cá, minha mãe, vai aonde? Eu falei, eu vou pro centro. De preto! Ela quase infartou. Dá para voltar? Eu falei, não dá para voltar não, que estou na hora de ir. Ela de preto no centro, meu Deus! Ela achou absurdo. Eu falei, mãe, a cor não tá aqui, ó. Eu tô com um pensamento positivo. Não é a minha roupa que vai ir. A Regina, Roberto, tá calma. Porque como ela vai vir Regino e ele vai vir Neide, ela já está lá agora, ela só está contabilizando. Mas eu falei que isso não vai dar certo. Uma ilustração. O mais interessante é que vocês sabem que o branco é quando você tem todas as cores juntas. Pois é verdade. A ausência de cor é justamente ao contrário. São todas as cores juntas que formam o branco. Exatamente. Isso aí. Existe aí no ideário, né, o vínculo de que branco é símbolo da pureza. Por isso, né, imagina um espírito puro. E a própria série André Luiz, de uma certa forma, contribuiu para isso, quando ela fala que as regiões umbralinas têm a tonalidade escura e nas colônias você tem não a presença do branco, mas a presença das cores em luz. Né? Aí a gente é que passa por cima dessa informação, né? Que, né, você tem
eles narram lá, bosque, por exemplo, qual é a cor predominante do bosque? Verde, mas um verde iluminado. Né? Qual é a cor do Parque das Águas? Né? Então tem lá a transparência das águas, etc. Iluminado. Só que nós criamos o ideário de que é branco e com luz. Né? Até quando a gente vai estudando, ele vai falando, à medida que vai descendo, para chegar mais perto da terra, do abismo, a pessoa vai escurecendo. Né? Não tem luz, fica escuro. Exatamente. Mas por que fica escuro, Elzira? Fica escuro por causa da matéria mental que é emitida pelos encarnados e pelos desencarnados, que é uma matéria mental muito densa, muito materializada, muito sensualizada. Né? Então, ela, inclusive, né, quando você estuda lá, ela oferece uma resistência, inclusive um cansaço de locomoção para os espíritos, por exemplo, no nível do André Luiz, que se locomovem ali no meio daquela matéria. Eu estou lendo dele, aí fala assim, quando ele está para chegar na colônia, ele saiu, ele passou pela zona escura ali, e quando ele chegou na colônia, era tudo diferente. Já tinha, aí a gente, tudo claro, o verde diferente. Então, aí coloca a claridade e o escuro fora da colônia. Que dá também entender. Mas aí, Elzira, compreendamos o seguinte, claridade não é o branco. Né? Da mesma forma que o sol brilha, que ilumina todas as tonalidades de cor, né? Da mesma maneira, lá, quando você sai dessa densidade da matéria, que é mais escura, e você vence essa resistência e entra em regiões onde a matéria mental já é mais eterizada, mais quintessenciada, mais nobre, então você encontra as tonalidades de cor da natureza, porém com um brilho diferente. Claro. Essa, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito. Há com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se acham. Respeitadas essas ponderações, né? Forma humana, né? Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, de onde resulta que a forma que toma, quando decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência. Entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Para mim, amolga-se, né? Pode ser que amolga-se seja. Uma expressão que eu não conheço. Então, Ou seja, toma uma atitude. Ou seja, quando o Caio aparece, o meu mentor, ele vem como um síndrome de Down. Aí ele vem do jeito que a Bárbara explicou, do jeito que ele melhor se sentiu bem naquela encarnação. Amolga-se quer dizer o quê? Tomar uma atitude, uma escolha. O Assede, Elzira, explicou para a gente na reunião mediúnica por que ele se apresenta na forma de um deficiente mental. Né? Porque ele usou inteligência para fazer tanta besteira, que ele veio com essa dificuldade mental para ele se reequilibrar perante a lei. E foi nesta reencarnação, com esse formato de assédio, que ele se iluminou. Então, ele inclusive, complementou a fala dele dizendo assim,
E eu pretendo, eu escolho me tornar espírito puro com essa forma. Porque eu nunca vou me esquecer que foi desse formato que eu me iluminei. Né? Então, por isso que é uma molde, isso aqui é uma escolha. Né? Ó, expansiva de onde resulta que é a forma que toma, ou seja, a forma que o perispírito toma, que o espírito escolhe tomar, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta, amolda-se à vontade do espírito, ou seja, basta o espírito decidir, eu quero agora aparecer como He-Man, aparece lá. Agora eu quero Neide, aparece. Eu me lembrei, você leu aquele livrinho que nós compramos no João Vidal, o perfil psicológico dos apóstolos? Não cheguei Eu me lembrei ainda não. Acabei de ler essa semana. E aí, no episódio do Judas, ele teve, depois do equívoco dele como Judas, ele teve algumas outras encarnações e veio se redimir, mesmo como Joana d'Arc. Né? Aí ele escreve lá no final, que assim que termina, que ela é colocada na fogueira, que os espíritos vêm retirá-la ali antes mesmo de sentir todos os efeitos ali da cremação viva, né? Foi retirado o espírito e tal, e aí ela é colocada assim num local próximo de um lago, parece, acho que é isso. E ela sente uma atração e olha, está vindo um ser iluminado que percebe ser o Cristo. Mas aí ela olha a forma, já não é Joana d'Arc, é Judas. Que é onde ele, né, virou a chave, aparentemente com negativo, mas foi o start para ele despertar. Então ele decidiu, retomou a forma de seguiu o comércio. A narrativa do Ave Cristo é o Bezerra reencarnado como quinto Celso I, né? E aí ele tem um filhinho, que é o Tassiano. Né? E a tarefa dele nessa reencarnação era aproximar o Tassiano do Cristo. Né? Só que um poderoso lá da época, quando o Tassiano tinha 3 anos de idade, um poderoso da época se apaixonou pela mulher dele. Então, armou uma trama, afastou ele da família e ia matá-lo para ficar com a família dele. Só que o assassino contratado era alguém a quem o pai do quinto Celso havia ajudado muito. Né? E quando o assassino soube que ele ia matar o filho do benfeitor dele, uma forma dele retribuir o que o pai fizera foi não matar, mas mandou que ele desaparecesse. Deu a ele recursos, dinheiro, etc. E ele foi parar num certo lugar, acho que no norte da França, alguma coisa assim. Bem, esse poderoso tinha terras nesse lugar. Sabe aquela mão invisível do destino que vai fazendo a trama acontecer, né? Tinha terras nesse lugar e me parece que as terras não estavam dando lucro, estavam dando prejuízo. O que ele fez? Manda o enteado lá para esse lugar e chega lá, pai e filho se encontram. Tá entendendo? Só que o Tassiano era um romano ferrenho, né? Então, e combatia os cristãos, e o quinto Celso havia se transformado num cristão. Então, esse encontro aí acaba culminando na morte do quinto Celso. Ele desencarna, é recebido por um espírito que havia autorizado a reencarnação dele, havia dado a ele 100 anos para ele resolver a questão com o filho. Ele desencarnou aos 50, quando ele encontra com esse espírito, o espírito diz a ele só: como você foi fiel à proposta, ao Cristo, ao Evangelho, você pode ir habitar planos superiores. Ele fala assim: não, eu quero voltar lá, eu não desisti do meu projeto, não. Eu preciso voltar lá. Aí ele fala: bem, eu te dei 100 anos, você usou 50, então você tem mais 50 para resolver a questão. Aí ele reencarna, agora como quinto vago, ou seja, então perceba, ele tem outra aparência, certo? Lá no final do livro, os dois morrem martirizados na arena. O Tassiano morre pelas feras
e o quinto vaso é amarrado num poste, porque ele estava doente, ele é amarrado num poste e ele é morto pelas chamas, né? Só que quando o Tassiano, já no mundo espiritual, olha para o poste, quem desce do poste não é o quinto vaso. Quem desce do poste é o Pai, é o quinto céus. Entendeu? Instantaneamente. Como tinha ficado cego? Não tinha um que ficou cego? Não, é no outro livro, uns 50 anos depois, né? Não, desse aí o Tassiano também. fica cego. Ah, tá, não lembro. O Tassiano fica cego e quando ele entra na arena, ele sente a atmosfera espiritual dos espíritos superiores que estavam ali. E aí ele fala para o filho, meu filho, agora eu senti o Cristo, meu Deus, e tal, me ensina a rezar. Aí eles desencarnam os dois rezando o Pai Nosso. Né? E aí quando eles se veem no mundo espiritual, quando ele olha para o poste, quem desce do poste era a forma do Pai na reencarnação anterior. É muito bonito, né? Mas mostra essa decisão do espírito, toma uma forma instantânea. você vê, acaba de ler aí o Eu Roberto. O Roberto está lendo, né? É o Amolga-se. Eu tinha lido até só de meu oferece assim, invencível resistência. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Sobre o perispírito, né? Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito quer dar-se a conhecer. É o espírito que quer dar-se a conhecer, pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecer. Uma amputação, uma coisa assim, né? Uma cicatriz, uma mancha, qualquer coisa. qualquer coisa. Os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal porque, conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluto. E posso dizer a vocês, por experiência própria, que um espírito opositor do Cristo de alta inteligência consegue, né? Porque mudar a aparência não é uma questão moral, né? Eu, por exemplo, já tive a experiência de um espírito desse se apresentar para mim como Zacarias. Mas quando ele me fez a proposta, eu compreendi que não era o Zacarias. Porque o Zacarias não me faria aquela proposta. Porque você já conhece, ele está aí, o que você falou, a gente tem que conhecer. Mas ele se apresentou para mim com a aparência do Zacarias, vestindo os trajes de monge cartucho, direitinho, como se fosse o Zacarias. Usou a imagem. Usou a imagem. Mas não tinha moral dentro do Zacarias. E é isso, por exemplo, quando a gente... de mentor alheio. Pois é. Situação, é isso que a gente precisa aprender em mediunidade. Ou seja, nós estamos numa reunião mediúnica e a gente precisa compreender o seguinte: um espírito desse, ele consegue ditar, escrever uma mensagem de cunho doutrinária perfeita, sem erro? Não. Consegue. Consegue. Gente, olha a tentação de Jesus, lá no deserto. Presta atenção. Né? A primeira tentação, o diabo vira para ele e fala assim, você está com fome? Transforma pedra, então, porque está escrito. Transforma pedra em pão. Aí Jesus responde para ele assim, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, ou seja, o diabo propõe uma influência sobre Jesus e Jesus se defende dessa influência usando os textos sagrados. Agora, presta atenção na segunda tentação. O diabo leva Jesus na torre mais alta do templo e diz assim para ele, joga-te daí para baixo, vírgula, porque está escrito que os anjos do Senhor
te defenderão e não permitirão que nada te aconteça. Perceberam? O diabo citou as Escrituras. Então, um espírito desse é capaz de escrever uma mensagem, porque isso é inteligência. É inteligência. Ele é capaz de escrever uma mensagem doutrinariamente sem erros, desde que ele conheça o Espiritismo, e eles conhecem. Agora, então, um espírito desse pode ditar uma mensagem e assinar lá Bezerra de Menezes. Certo? Muito bem, nós vamos ler a mensagem e nós vamos dizer assim, bem, essa mensagem aqui tem a essência do que um doutor Bezerra de Menezes diria. Certo? Agora, o que é que um espírito desse não consegue simular de maneira alguma? A vibração do doutor Bezerra de Menezes. É isso que eu ia te Porque aí não tem jeito. Mas isso que eu ia falar. Porque aí não tem jeito. A vibração dele é uma, a vibração do doutor Bezerra é outra. Pode te enganar da escrita. Agora, mas a quem vibração- não tem sensibilidade para captar a vibração, vai ter que, em algum momento, ele vai se trair, né? Porque se ele ficar só propondo coisa boa, tá muito bom. Tá ótimo. Fazer o quê? E tem coisa errada aí, porque Eles estão não transformando no mal. porque Isso aí. a gente não recebe nada de graça, não. A gente tem Porque se ele quer ludibriar, em algum momento ele vai mostrar o que ele quer. Aí você, pelo bom senso, pelo conhecimento, se você não consegue captar a vibração, é por aí. E é por isso que é muito grave, por exemplo, né? Nós andamos, a Bárbara vai lembrar disso, a Sandra também, nós andamos há um tempo atrás, antes da pandemia, fazendo uns intercâmbios de grupo mediúnico. A gente visitava os grupos mediúnicos, depois eles vinham aqui e visitavam o nosso grupo. E o que a gente percebeu? Faltava nesses grupos que a gente visitou fazer o que a gente faz no final de toda a reunião, que é sentar e avaliar a reunião. Eles avaliavam. Quando avaliavam, eles avaliavam uma vez por mês. Aí, ou seja, o que você vai lembrar que aconteceu há um mês atrás? A gente não consegue lembrar na quarta-feira tudo que você faz aqui no dia. Não é verdade? A gente já esquece no final. A gente já esquece no final. Outra coisa que a gente viveu aqui durante o trabalho, que na avaliação a gente perde. Né? Então, imagina você não avaliar um trabalho, você não ler a mensagem para entender se aquele conteúdo é realmente um conteúdo doutrinário, e aí a gente volta na questão do estudo, né? Sem essa base, a gente lê um texto e a gente não consegue dizer se aquele texto está ajustado doutrinariamente ou não. Você é mais facilmente enganado. É mais facilmente enganado. Exatamente. Daí que o melhor médium é o menos enganado. 5.7. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis a que volveremos. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como essas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente invisível. A tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam
que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem, alternativamente, passar de um estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Deixa eu perguntar uma coisa. No livro do Frutuoso, ele fala muito da materialização. Vamos supor, o João recebe um espírito e o João consegue esse espírito materializar no João com a forma do João através do ectoplasma. É o que está falando aqui? No caso de aparecer mão, né? Sim. Mas normalmente, nesse caso aqui, o João desencarnado vai se materializar com a aparência de João. O Roberto te recebe. Pronto. Você já está lá no além. Você vai ficar. O que eu entendi é que cria-se um outro aparece ao lado. Não. O Roberto, na materialização, o Roberto não me recebe. O que acontece na materialização, meus queridos? Normalmente, um médium, ou 2 ou 3 médiums deitam numa cabine e eles se desdobram completamente, certo? E o duplo etérico, que é onde está o ectoplasma, é manipulado pelos espíritos no mundo espiritual que vão conduzir o processo de materialização. A grosso modo, imagina aí um lençol branco e que eu, espírito desencarnado, entrasse nesse lençol, por debaixo dele. Quando esse lençol cobre o meu pé de espírito por completo, ele se torna visível para todo mundo. Entendi. Com a aparência. Para todo mundo. Entende? É por isso que a materialização é diferente da vidência. A vidência ou a clarividência, o espírito escolhe para quem ele quer se mostrar. Então, suponhamos que nós 5 aqui fôssemos médiuns videntes, né? E o espírito resolvesse se mostrar só para você. Ele misturaria a energia dele com a sua e se faria visível da forma que ele escolher. Ele poderia deixar você vê-lo só numa bruma, no nevoeiro, ou você vê parte do corpo dele não totalmente visível, ou vê-lo integralmente, não totalmente visível, ou tão nítido a ponto de você confundi-lo com o encarnado. Na materialização, não. Se Carla e você estão lá dentro da cabine, dou o ectoplasma, eu, desencarnado, me visto desse ectoplasma. Quando eu chego aqui fora, Ney, Roberto, todo mundo que estiver aqui sendo vidente ou não, me vê com os olhos do corpo. Porque é uma materialização. O próprio nome diz. Por exemplo, enquanto o Roberto estava lendo, eu me lembrei, tem uma passagem no profeta Daniel, né, que ele está num banquete com um rei, e aí acontece um fenômeno de materialização parcial. E, o rei Baltazar, Daniel capítulo 5, o rei Baltazar convidou 1000 dos seus nobres para um grande banquete, e o vinho correu a jorros. Numa altura em que, não é Baltazar, desculpa, é Belsazar estava a beber, lembrou-se das taças de ouro e prata que tinham sido trazidas havia já muito tempo do templo de Jerusalém para a Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor. Deu então ordens para que essas taças sagradas fossem trazidas ali para o banquete. Depois beberam por elas os governantes, as suas mulheres e concubinas, erguendo-as em sinal de louvor aos seus ídolos feitos de ouro, prata, cobre, ferro, de madeira e de pedra. De repente, enquanto bebiam por aquelas taças, viram uns dedos de mão humana escrevendo no estuque da parede que estava na frente do castiçal. Então, você imagina a cena aí, nós estamos aqui, bebendo, num banquete, de repente nós olhamos para cá, aparecem os dedos de uma mão, todo mundo está vendo,
não tem nada de evidência. E a SAMU começa a escrever lá. O próprio rei viu os dedos a escrever, ficou lívido de terror, de maneira que até os joelhos lhe começaram a tremer e não se aguentou mais nas pernas. O medo até tremendo ali de todo né? Ou seja, é um trecho que trata de materialização parcial no Velho Testamento. Eu li também lá no Egito. Desde aquela época isso também. Sim, o desejo do ser humano está aqui. Mas hoje, o que acontece hoje? Com medo? Não, eu acho. Eu acho que. Eu ficaria surpreso, nunca vi, mas medo não. Você sabe o que é. Agora você sabe o que é, né? Mas isso fica Agora, meio... se ele materializa aquela mão, materializa um revólver. É a ponta para você. Não, mas aí também não... Sei lá, você não conseguiria fazer um projétil para poder desferir. Será? Pois é, Se materializa? não, pois é, mas acho que para chegar a Não sabe matar... nada. Não, acho que pode ser. Bom, pode ser, né? Pode ser. Depende de pegar num órgão fatal, não sei. É porque não usa, vocês não fazem, não faz o ectoplasma para aparelhos que colocam no coisa? O problema é que esse tipo de coisa, a maioria das vezes, não é permitido para espiritualidade. É possível, É possível, Inclusive te atirar, te alvejar e te eliminar. Mas a pessoa, se fosse tanto fazer para ti, ninguém encarnado, tanto para te atingir, como para tirar também de não te atingir. Obsessão de perder tempo e matando. É um limite. Tanto para te atingir, como também pode fazer para te salvar. Sim. Não te atingir. Sim. Mas é a nossa programação lá em cima. Pois é isso. Isso tem que ser considerado. Protegido. Senão nenhuma programação ia se cumprir, ia poder ser possível. Gente, não vamos longe, não. Vamos focar no trabalho da ectoplasmia. Né? Nós já tivemos depoimentos, para além daqueles que vocês tomam ali nas entrevistas de melhoria pessoal, né? As pessoas vão narrando ali que a cada semana elas se sentem melhores, mas a narrativa delas não fica restrita ao melhoramento pessoal. Elas relatam que há uma melhoria familiar. A melhoria delas impacta na família. Bem, muito bem. Imaginem quantos interesses contrários esse trabalho fere. Né? Há quantas vinganças que estão sendo orquestradas e, de uma certa forma, estão tentando acontecer nas famílias, né, das pessoas que vêm aqui, que o trabalho interfere diretamente nisso. Né? E aí imaginemos o seguinte: esses espíritos que estão lá em processo de vingança, eles vão conseguir atingir o Dr. Bezerra de Menezes, o Raja, o Dr. Fritz, o Kleber, etc.? Não, eles vão vir para cima de quem? Mais fraco. Dos burros que... Para cima de nós. Então se não houvesse aí uma lei que barrasse, nenhum de nós estava encarnado. Nós já teríamos encarnado há muito tempo. E também orar e vigiar, porque às vezes eu lembro quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu cheguei muito triste, eu chorei muito aqui no cantinho da Sandra. E depois, quando a Sandra voltou para me falar, ela falou que tinha uma pessoa que me xingava muito, mas que não era para eu importar, era porque a minha tristeza tinha chegado num lugar, eu entendi isso, que a minha tristeza tinha chegado num lugar, que era naquele lugar ali onde as pessoas só queriam mesmo atrapalhar a vida do outro. Então, aquilo ali não ia me prejudicar a partir do momento que eu melhorasse os meus pensamentos. A primeira coisa que me chamou a atenção quando comecei a trabalhar com o Raja foi um paciente deitou na maca e o Raja puxou uma espada de dentro da barriga do paciente. Aquilo ficou na minha mente. Como que uma espada
estava atravessada na pessoa. Ele foi tirando, ele pegou a espada e foi levantando assim, tirando a espada, e eu fiquei ali assim. Como que uma espada estava atravessada? A moça estava reclamando, muita dor. E tinha uma espada Era o espírito dela na barriga dela. Então, a história dela estava ali. E ela não falou mais de dor. E eu fiquei com isso na cabeça. Na outra semana, eu falei assim, a dor no estômago passou. Era uma dor que parecia que tinha uma faca na minha barriga. Aí eu lembrei, gente, a mulher da espada. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, como que podia e o Raja tirar, assim, vir puxando a espada da barriga e ela falar que a dor me... Aí, João, no perispírito dela estava materializado ainda aquela espada. Aí o materializado, ou seja, a gente precisa fazer uma diferença. Não é o seguinte, materializado. é o seguinte, o materializado é sempre do plano espiritual para o nosso plano aqui. Entende? Lá no plano espiritual, a matéria para os espíritos lá, é como se fosse a matéria aqui para nós. Entende? Com uma diferença. Aqui, Osir, por exemplo, você pensa numa coisa e você precisa da parte mecânica para você materializar aquilo que você pensou. Então, por exemplo, pega o Sema aqui. Alguém pensou nesse salão com esse formato. Botou numa planta, contratou pedreiros, etc, etc. Os caras vieram materializar. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual, você pensa, você atua no fluido cósmico universal e aí você cria aquilo que você pensou. Está entendendo? Mas espera aí, como é que Deus permite que uma criatura possa ter uma espada cravada no estômago? Né? Aí você tem que... Aí que entra aquela fala. Cada caso é um caso. Você tem que conhecer a história da pessoa, você tem que conhecer a conduta dela agora, você tem que conhecer qual é o caminho que ela mesma está escolhendo para se reconciliar com o próprio passado. Né? E aí pensa, se não fosse a espada, ela viria aqui? Se não fosse a dor no estômago, ela entraria em contato. Talvez não viesse. Talvez ela não viesse. E talvez ela fosse desenvolver uma úlcera, alguma coisa, até desencarnar daquilo, porque dentro da lei de causa e efeito, que a gente não conhece o que aconteceu, algo ela fez lá atrás para que houvesse a permissão dela ter uma espada fluídica, energética, cravada no estômago. E a partir disso, ela melhorar, não é isso? A partir disso, ela melhorar. Poderia também, se fosse uma coisa que ela tivesse que carregar, o Raja não tirar. Também tem o merecimento também, se não houvesse merecimento, né? Retiraria. Não. Eu, por exemplo, já fui operado aqui 3 vezes. Eu já tive uma operação de hemorroida, já tive uma operação de fissuras no reto e em parte do intestino, e já fiz uma operação nos ouvidos. Você está entendendo? A minha hemorroida, por exemplo, não curou. Melhorou. Absurdamente. Entende? Depois contou, inclusive, com a ajuda da amiga Carla. Você está entendendo? Melhorou absurdamente, mas está lá. Ou seja, é o meu espinho na carne. Eu tenho que conviver com ela até o desencarne e eu que conviva muito bem com ela para que quando eu desencarnar, ela fique no corpo físico. Eu não leve o problema no tele. Se eu levar, eu reencarno na próxima com esse defeito lá no molde do próximo corpo. Explica aí que eu mexi nesse hemorroide. Vamos botar que ela fez. Olha como a maldade está na cabeça da pessoa. Eu falei mexeu no hemorroide? Eu falei contribuiu. Foi? Eu falei amiga Carla. Pois é.
Você logo já foi maldade. Ela tá querendo mexer, cara. Você tá entendendo? Não, eu já imaginei um tubo Ó, viu? e eu atribuí o juízo do Lauro. Ela me receitou um chá para desinflamar a parte gastrointestinal e uns supositórios de babosa para eu usar durante 7 dias. Então, Portanto, ela contribuiu, ela não mexeu em nada, entendeu? Quem mexeu fui eu. Nem fio, só contribuiu. Mas Só não fio. contribuiu, entendeu? porque trabalhando com a Jurema, né, eu conheci uma anciã que às vezes fala alguma coisa, ela receita, né, natural, chá para acalmar, chá para o estômago, as raízes que eu preciso manipular no caso, né? E fiz os supositórios de babosa, como ela me explicou, para fazer para a figura ali, entendeu? Então, eu assim, tenho desenvolvido essa parte. Eu consegui aqui a apneia. Eu tinha muita apneia, aí conversando assim, eu falava assim com você, tá tudo bem, só apneia e tal. Aqui, 2 ou 3 vezes mexendo na minha garganta, fizeram cheirar um álcool, mexendo no meu nariz, graças a Deus nunca mais tive. É horrível. Você dorme, daqui a pouco você acorda com falta de ar, querer respirar e não consegue, aquela ânsia de morte é muito ruim. É muito ruim. Graças a Deus nunca mais tive. Graças a Deus. E Você vê como é que esse negócio da genética e hereditariedade é terrível, né? Eu já operei, irmão. Minha mãe, meu pai, meu irmão está lá sofrendo com isso, Murilo está lá. É uma ordem hereditária. Eu usava muito provavelmente Proquitil, que é um dos melhores que tem. O Proquitil, a pomada. Eu tive que operar as pressas, um aneurisma apareceu tudo para fora do ânus e fui procurar o médico. Aí você tem que operar um menino. Se você estourar, você morre. Hemorroida genética? O que nós estamos falando com isso? Se a gente responder que sim, que não tem saída. Se você Se sua mãe tem, você vai ter. você obrigatoriamente vai ter. E não é verdade. Por quê? Porque a genética está a serviço do espírito. No nosso caso lá, são espíritos com afinidades de problemas que reencarnamos no mesmo seio familiar para resolver. Então, geneticamente, todos nós manifestamos o problema. Mas suponhamos que um de nós ali não tivesse esse comprometimento. Os outros iam sangrar a vida inteira e esse tal teria essa parte sem problema algum. Né? Então, é preciso que a gente compreenda isso. Eu sempre, quando penso nisso, penso na doença que tem na família do meu marido. Exatamente. Olha, afinidade. Olha que loucura. Exatamente. Narra isso aí, cara. Isso aí é importante. Olha, a gente vai beber uma água. Alguns irmãos nasceram com a doença. Você olha para eles e você vê nitidamente no corpo a doença. Né? No caso, meu cunhado já não se movimenta mais, ele não sai de dentro do carro, ele só desce na casa dele, onde ele fez a garagem que sai na sala. Estou morando na roça, porque não pode subir escada e a casa dele na rua tem escada. A doença avançou muito devagar. Tipo, ele começou a aparecer com a doença com 50 e poucos anos, ele jogou futebol e tal. Mas o filho dele, com 20 anos, já tinha doença manifestada e pedaços do corpo já tortos, entendeu? E aí o outro irmão, o meu marido não tem. O olhar deles para o meu marido é de raiva. Tipo, como que o meu irmão, a irmã, mulher, não manifesta doença? Ela manifestou.
Ela maltratava a mãe, deixava a mãe noiada. E ela é a única mulher que tem a doença. Tem outras irmãs, não tem a doença. E ela convivia com a mãe, maltratava a mãe, e ela manifestou a doença. E não aparece mulher. Mulher tem a carga genética, o filho, se homem, nasce com a doença. E na mulher não manifesta. Minha cunhada tem a doença manifestada. Ela já não está andando, ela já está de bengala, ela teve que mudar de casa como o irmão. E eu tenho uma outra cunhada que faz pilates. Tranquilaça. As filhas não têm, os netos dela não têm. Ela cuidou da mãe a vida toda, ela cuidou do pai enquanto pôde, ela reza o dia inteiro. Você pensa, você fala assim, nossa, Fátima, eu não estou sentindo bem. Vou orar para você agora. Ela pega o tercinho e vai orar. Ela não tem doença. Olha que loucura. E a minha outra cunhada fica assim, o Roberto está levantando o braço ainda? O Roberto abaixa? Para o meu marido. Aí eu, com a graça de Deus, sim, com a graça de Deus, ela tem, porque o marido dela já está num grau muito avançado, e ela olha para o meu marido e ele não tem a doença. Como é que pode isso? Parece que a raiva manipula a doença. O ódio que um tem do outro, que aí a doença vem e tipo engole a pessoa. Nós então comentamos sobre a questão física, mas até questões de caráter aplica-se a mesma coisa. Espíritos que têm o mesmo tipo de comprometimento normalmente reencarnam ali no mesmo grupo. E depois vem às vezes os filhos. Muita gente fala assim, tem o mesmo defeito do pai, é mentiroso, é cambalacheiro, mas porque todo pai não. E como é que os outros não têm? Quer dizer, o outro neto não tem, o homem não tem, a outra tem, que não é, a mulher não é parteira, olha só. Pessoal, quando fala difícil, eu não entendo isso aqui, que eu achei difícil de entender essas numerações com índice, que não consegui entender. Você já viu isso aqui? Chato, mas eu não entendo por que tem esses números lá, quando a gente está lendo, tem 168. 28? Não, Beth, parou aí, a próxima data é 25 de abril. Não consigo entender isso aqui. Não, estou marcando que a data de hoje onde parou. Pois é, não, eu faço isso marcando a próxima. A data da próxima, na hora que abrir na página, aí você sabia a data de hoje, é que vamos começar. Vamos procurar o 62 aqui na frente. Elzira, eu acho que isso aí funciona assim. Peraí. Eu acho que aqui na frente do que está escrito, o 62 é a palavra que vai laringe, tá vendo aqui, ó? Laringe, aí vai aparecer a alma é imortal, Gabriel, na referência 1350. Eu acho que tem a ver com essa numeração que vai aparecer ali no livro. Falando assim, três mais de onde que deixa isso? Tipo assim, matar 387. Aí eu acho que se a gente procurar 387 aqui não vai explicar. Mas todo mundo viu a letra M. Já passou aqui. Luzira, Desculpa. olha só. Volta lá no início desse item que nós citamos, lá no item 54. 154, já vi. Sua existência, Não, 154. item 54. Não, item. Segunda parte, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a humanidade. Isso nós estudamos hoje aqui. Lá na página 96, 97, não sei. Qual o número, João? 54. Item Sim. 54. Numerosas observações, 130 na frente. 130. Sim. Muito bem. Agora você vai lá no índice, na letra O. Nesse índice aí, que está cheio de letra aí. Tá lá no O. Achou o O? Achei.
Então, ó, acompanha, ó, objetivos, a primeira palavra em negrito, obra, a segunda, observação, a terceira, observações, ó, 130 aí, ó. A mesma referência que está na frente da palavra. É para você vir aqui e saber que está lá no livro dos médiuns, de Allan Kardec. É para te guiar. É para te guiar aonde você vai achar isso lá no livro dos médiuns. Foi o que eu imaginei. E o que é esse P? P? Qual o P? Falando sobre Sobre o perispírito. o P e o perispírito. Ah, então, ótimo. O meu livro tem algo, tem umas coisas a mais para você. Quando você começou a ler objetivos, antes dos objetivos, aqui tem objeções. Não. O meu tem. Não. É outra edição. É porque já é outra edição. É. O meu tem. Por isso, Alzira, que a gente não se fixa É bom a nessa gente referência, a gente vai só lendo aqui. diferenciar isso aí, que vai guiar melhor o estudo. Não se estiver lendo em casa. Então, Compreendeu, Claro, Lucila? isso vai ser complicado. paramos onde? No 58, né? 58. Estamos no. Exatamente, no 58. O nosso próximo encontro vai ser 25 de abril. É isso, né, gente? Então, o Roberto fez. Bárbara, Sandra, querem falar alguma coisa? Marca meu livro, por favor. Ah, tá. O seu é o que tem a folha de papel dentro da. Esse aqui, não é? Uhum. Folha 100, se é o mesmo. 57, 58. Tá aqui. Lembra, João, que semana que vem é o estudo de mediunidade. Mediúnico. Porque ficou colado, teve aquela alteração, ficou colado 2 quintas seguidas. Letícia, por exemplo, estava se embolando, tinha trocado a data. Ok. Quem faz a prece para a gente finalizar? Faz, Alzira, para nós? Do João da Cadastro do meu espírito, tá? Lógico, Alzira, do seu jeito. Amém, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez pelo tempo da nossa reunião. O que a gente aprendeu hoje, a gente possa levar para frente para o nosso dia a dia, para o convívio com a nossa família, com os nossos amigos. Obrigado por tudo. Obrigado pela espiritualidade que esteve com a gente, nos conduzindo. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bye, bye, amiga Sandra. Oração tão bonita. Bom aí para vocês. Fiquem com Deus aí. Tudo de bom. Melhora, Sandra. Obrigada, estou bem melhor. Bem aí, Boa Estevam. noite. Tudo de bom, boa noite.